Está no ar, programa O Missionário. Apresentação, pastor Edilson Ferraço e pastor Benedito Ferreira. Olá, boa tarde! Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, pastor Edilson. Prazer e uma honra estar mais uma vez com vocês aqui no programa O Missionário. O programa O Missionário, como sempre falamos, é um programa feito com muito carinho para você, para a sua família, e hoje é o último sábado de novembro e nós da família O Missionário já chegamos aqui, meu pastor, para fecharmos esse mês de novembro com chave de ouro, né? Para a glória de Deus, não é isso, pastor? É verdade, como diz a própria Escritura, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? Amém. Então, estamos finalizando. Amém, pastor. Então o programa O Missionário de hoje está especial. Fique conosco. Programa O Missionário já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor Bené, como falamos agora na abertura do programa, hoje é o último sábado de novembro e nós estamos alegres, pastor, feliz, porque até aqui nos ajudou o Senhor, meu pastor. É verdade, Edilson. Eu espero que todos aqueles que nos assistem nesse momento também estejam tendo uma boa conclusão do mês de novembro. Que o Senhor Deus tenha abençoado você rica e poderosamente. E não esquecendo que Deus é sempre o Deus do mais, né? É verdade. E dezembro será fantástico, maravilhoso. Amém, pastor. E nós já convidamos você que nos acompanha aqui no programa O Missionário para continuar conosco. O mês de dezembro vai ser maravilhoso. Nós cremos em nome de Jesus que vamos fechar o ano, pastor Bené, vamos fechar, né, com chave de ouro, falei agora anteriormente, porque Deus é conosco, Deus é bom e com certeza Ele está conosco nesta jornada, meu pastor. Já aqui, Edilson, já aqui antecipando, né, que na semana do Natal vai ter um programa especial do programa missionário, não é isso? Com certeza, nosso diretor falou sobre isso e com certeza vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Pastor Bené, no sábado passado, como sempre, o programa O Missionário recebe muitos convites e no sábado anterior, o programa, nós estivemos lá na igreja Assembleia de Deus com o nosso querido pastor Edil. Pastor Bené, foi um momento maravilhoso. O nosso querido pastor João Ferreira, que hoje, por ter compromisso, não pôde chegar para fazer o programa junto conosco. Já mandamos um abraço especial ao pastor João Ferreira, a toda a família, e foi ele, pastor, como sempre, né, conduz as entrevistas de uma forma maravilhosa. Queria que o senhor, pastor, chamasse o nosso mestre. Eu vi o diretor colocando ali, olha as imagens, que coisa legal, coisa bacana. Então nós vamos aí agora assistir, né, a esse momento, as reportagens do último sábado aí, onde o programa missionário se fez presente. Então vamos assistir juntos aí, pastor João fazendo as entrevistas pós-culto aí. Fique conosco agora aí assistindo. O programa O Missionário está na Assembleia de Deus do Abaetezinho, Congregação Monte Hermon. Pastor Edil Couto. Pastor Edil Couto, quantos anos tem o ministério aqui, Assembleia de Deus, nesse local? Aqui está há mais de 25 anos. Mas
Quando eu assumi aqui como primeiro pastor do local, já desmembrado de Abaetetuba, estamos com 7 anos e meses. Deus tem nos abençoado grandemente com salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, curas divinas. A gente está construindo também no sentido material, estamos em ação. Construindo aqui, construindo ali, construindo em todo o campo. A gente não pode parar. Estamos muito alegres, estamos felizes e estamos aqui na obra do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Estamos aqui no campo, ajudando o nosso pai. Estamos como pastor substituto, pastor auxiliar dele, estamos auxiliando ele aqui. E eu tenho que dizer que a obra ela continua crescendo, cada dia vez mais. Porque quando a gente faz o trabalho do Senhor, quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele estende as suas mãos para nos abençoar. E como foi naquele dia, será hoje aqui. A mesma glória, mesmo tempo vai invadir. No próximo sábado, né, vamos ter a festa, o Congresso Unificado, lá no Itacuruçá. No sábado vai ser o Congresso e no domingo será a grande festa esperada, que é os 82 anos da Assembleia de Deus, lá em Itacuruçá. E já quero aproveitar o momento para convidar você, convidar essa equipe maravilhosa, o irmão Edilson, e convidar todo o povo para participar com a gente lá dessa grande festa. Qual é o conselho que você dá para quem quer aprender a tocar um instrumento? Segura só um minutinho, diretor, por gentileza, essa imagem, pastor, que passou, essa moça, ela é neta do pastor Edil. Ela também é levita, ela toca, ela bate pandeiro, que coisa legal. E ela deixou aí uma palavra, eu queria, pastor, ouvir, você ouviu nas imagens, né? Ela apareceu. Eu queria que, por gentileza, diretor, coloque também essa parte da entrevista aí com essa moça. Qual é o conselho que você dá para quem quer aprender a tocar um instrumento? Eu aconselho que a pessoa se dedique e se esforce no que ela almeja conquistar e se dedique cada dia mais. Ok, reportagem maravilhosa. É isso que sempre falamos. Se você tiver um evento na sua igreja, mande o convite aqui para o programa O Missionário. Está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor, o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar o convite e com certeza nós vamos comparecer para fazer uma linda festa para a glória do nosso Deus. Pastor, lembra alguma coisa, Senhor? Essa moça? Olhando essa linda imagem, né? Essas imagens aí, pastor, eu lembro de quando Israel passou pelo Mar Vermelho e Miriam, né, pegou o seu tamborim, pegou ali o seu pandeiro e começou a tocar, glorificando e exaltando o nome de Deus. Esse é um ministério lindo de adoração, de louvor, que sempre existe no meio do povo de Deus. Meus parabéns a essa jovem, né, por essa linda iniciativa de cantar, de louvar ao Senhor. Que Deus abençoe a vida dela e a toda a igreja Assembleia de Deus. Amém, pastor Bené. A gente manda aqui um abraço especial ao pastor Edil Couto, à pastora Salete, ao Edivane, que nos recebeu com muito carinho, com muito amor. Pastor, muito obrigado, é sempre uma honra, sempre que a gente pode, né, estar aí com o Senhor, somos bem recebidos. Obrigado pelo jantar maravilhoso que o Senhor nos serviu. Pastor Bené, aquela galinha caipira maravilhosa, aquele caldozinho abençoado. Muito obrigado, pastor, e estamos sempre à disposição. Pastor Bené, essa semana, antes de ontem, na quinta-feira, foi o dia de ações de graça. Pastor, eu acho que vamos falar sobre isso hoje, né, mestre? Amém. É isso, pastor? Amém. Então, para a gente dar sequência aqui no programa O Missionário,
pastor Bené, é importante sim, né, mestre, a gente falasse um pouquinho sobre gratidão, pastor. Agradecer. Como diz o meu amigo, doutor Pedro Malvez, gratidão não prescreve. Verdade, Deus. A gratidão, ela ultrapassa o tempo, os limites. Ser grato é o que de melhor o homem pode fazer a Deus. Gratidão é tudo. Amém, pastor, é verdade. Então você que nos acompanha aqui através do programa O Missionário, é muito importante você, eu, nós agradecermos a Deus pelo privilégio de estarmos vivos, respirando, finalizando mais um ano para a glória do nosso Deus. Pastor, o que é o Dia Internacional de Ações de Graças? Como começou esse dia? Por que é comemorado no dia 27 de novembro? Bem, o Dia Internacional, né, de Ações de Graças, na verdade, ele começa com um feriado local, que é um feriado inglês, ou americano, melhor dizendo. Ele vai ser instituído lá pelo século XVII, quando colonizadores ingleses chegaram, né, na Nova Inglaterra, que hoje chamamos de Estados Unidos, após terem passado um inverno muito difícil. Da viagem à chegada até os Estados Unidos, né, que chamava-se Nova Inglaterra, os colonos foram ajudados por alguns índios. Ali, mais ou menos, no acampamento ali de Plymouth, onde hoje é Massachusetts, não era naquela área onde tinham índios selvagens, né, no oeste americano, os índios ajudaram. E foi uma colheita abençoada naqueles dias. Amém. Então os colonos juntaram-se aos índios e chamaram aquele momento de uma ação de graças pela uma colheita realizada. Então foi um momento que surge essa data pela gratidão, pela excelente colheita. E dizem os historiadores que os índios locais nunca tinham visto uma colheita tão farta como naquele ano. Então estava criado ali o Dia de Ações de Graças. E naquele mesmo momento, o presidente Abraham Lincoln resolveu tornar aquilo um feriado, um Dia de Ações de Graças. Mas é só em 1941 que o Congresso norte-americano vai sancionar a lei e tornar oficialmente o Dia de Ações de Graças um feriado nacional. Mas logo esse feriado nacional americano, ele também ultrapassa as fronteiras, ele vai chegar ali à Libéria, na África, ao Canadá, vai chegar ao Caribe e chega ao Brasil pelas mãos de pastores presbiterianos e batistas, que trouxeram essa tradição do Dia de Ações de Graças. Porque ele ocorre exatamente na última quinta-feira do mês de novembro. É porque foi nesse mês que eles tiveram aquela colheita farta, aquela colheita abençoada. E o interessante é que no Dia de Ações de Graças, todas as famílias se reúnem, ou seja, os filhos procuram a casa dos pais, levam os netos, todos eles se reúnem para estarem ali juntos, para comerem uma comida típica, e a comida que é consumida em todas as famílias é o peru, que os índios haviam caçado e haviam oferecido no primeiro Dia de Ações de Graças. Só para você ter assim o quanto esse feriado é importante nos Estados Unidos, o último censo levantado, eles consumiram 50 milhões de perus num único Dia de Ações de Graças. Mas tem um fato também interessante, é que no Dia de Ações de Graças, o presidente norte-americano, ele solta ali dois aves, 2 perus, mostrando que não é também um momento em que as pessoas devem celebrar a bondade. Amém. Então, aqueles 2 ali são beneficiados de continuarem a viver. E o interessante é que eles irão ter uma morte natural. Aqueles 2 serão preservados, eles nunca serão mortos. Então, qual é a intenção? Como é um feriado criado por colonizadores, basicamente cristãos e de predominância evangélica, isso nos faz lembrar de que é um momento para refletirmos sobre a bondade. Então esse é o Dia de Ações de Graças, que no Brasil já
começa a celebrar isso, as igrejas começam a lembrar, já é assim algo que já vem sendo celebrado há muitos anos. Amém, pastor, excelente. O nosso mestre, como sempre, é uma bênção, trazendo esses conhecimentos, né? Essa explicação maravilhosa. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor. E é tempo, né, pastor, da gente praticar, é tempo da gente agradecer, é tempo de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Pastor, na Bíblia há algum momento que possa associar a esse dia? Bem lembrado, bem lembrado. Os colonizadores, eles não instituíram esse dia, assim criaram do nada, Edilson. Sim. Mas eles já traziam essa tradição, eu posso dizer assim, se é que podemos chamar de tradição, porque foi uma ordem divina. Sim. A celebração do agradecimento. Nós encontramos, eu vou pegar o texto aqui, Edilson, rapidinho. Levíticos, capítulo 23, o versículo 15 ao 17. Vai dizer assim a palavra de Deus, olha, que havia uma festa chamada, que era a festa da colheita na Bíblia, ou festa das semanas, mas conhecida como o dia de Pentecostes. Aonde é instituído esse dia? Levíticos, capítulo 23, versículo 15 a 17. Veja, mestre, se a gente vai encontrar alguma semelhança com o dia de Ação de Graças. Eu vou ler. Contem-se 7 semanas a partir do dia em que ofereceram a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isso é, 50 dias depois de oferecer esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, a outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com o melhor fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, ao Senhor, tirada da melhor parte da colheita do trigo. Glória a Deus. Então veja bem, após a Páscoa, os judeus, após a festa da Páscoa, os judeus já começavam a festa dos agradecimentos, a festa das semanas, as festas chamadas também na Bíblia, conhecida como festas da colheita, que ocorria da seguinte forma: tirava-se os primeiros feixes da colheita, aquelas primeiras que saem, levava-se uma parte disso para o templo, em gratidão a Deus, esperava-se 50 dias. 50 dias depois, o campo já estava todo preparado, o trigo já estava todo ele maduro, já todo ele pronto para a colheita. Colhia-se então na chamada festa do dia de Pentecostes, e aí era levado o melhor para o templo. Tinha os pães, que cada pão deveria pesar 1 quilo, e então era celebrada uma festa que era tão importante que judeus do mundo todo eram obrigados a irem até Jerusalém. Amém. E é por isso que no dia de Pentecostes nós vamos encontrar no livro de Atos judeus vindo de todas as partes, aonde alguns, inclusive prosélitos, nem falavam hebraico. Aí os apóstolos, tomados pelo Espírito Santo, começaram a falar nas línguas dos próprios que os ouviam, muito embora eles não entendessem, mas quem ouvia sabia o que estava escutando. Então, o dia de ações de graças, ele é tirado lá de Levíticos 23 e do nosso conhecido, os pentecostais principalmente, dia de Pentecostes, que era nada mais do que a festa que celebrava as fartas colheitas que Deus dava ao homem. E isso me lembra de uma coisa, que nós devemos, Edilson, ter gratidão a Deus. Amém, pastor. Excelente. Pastor Bené, nessa tarde, explicando com muita excelência esse tema maravilhoso sobre o dia de ações de graça. E é verdade, pastor, é tempo da gente agradecer, como falei agora há pouco, agradecer por tudo que esse amado Deus tem feito por nós. Mestre, é um assunto maravilhoso. Eu estou muito feliz, sei que você que nos acompanha aí do outro lado também, nessa tarde, está aprendendo. Isso é maravilhoso, é assunto para os dias que vivemos, pastor. Dias difíceis, dias trabalhosos.
a gente traz essa palavra de esperança do coração de Deus para o seu coração. Pastor Bené, podemos dizer que esse dia de ações de graça, isso de alguma forma nos move psicologicamente, mentalmente, isso nos ajuda, nos torna um ser humano melhor? Edilson, com certeza. Porque quando lembramos da bondade que alguém faz a nós, isso nos causa o quê? Um efeito bom. Até o sono melhora, né? Dá um sono melhora. Porque nós sabemos que não somos merecedores da bondade de ninguém. É verdade. Especialmente da bondade de Deus. Saber que um Deus tão maravilhoso nos ama a ponto do que aquilo que Jesus diz, que a Bíblia fala, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso nos faz ter um melhor ânimo e saber e fazer-nos levarmos a uma avaliação. Temos sido gratos a Deus em pelo menos 1% na proporcionalidade daquilo que Ele tem nos abençoado? Algumas pessoas ainda questionam, por exemplo, no livro de Malaquias, o povo dizia, e no que Deus tem nos amado? E o interessante é que eles tinham acabado de sair de um cativeiro, tinham voltado para a terra, tinham reconstruído o templo, tinham saído abençoados e estavam perguntando, e no que Deus tem nos amado? Então, o dia de ações de graças, nos seus primórdios, ou seja, na natureza do nascimento, ele foi um momento para as pessoas avaliarem o quanto Deus é bom. E é o momento em que o sentimento de bondade aflora no coração das pessoas. Algumas famílias que são desafortunadas nos Estados Unidos, que não têm dinheiro para comprar um peru para celebrar o Natal, essas pessoas são auxiliadas por quem tem. Algumas pessoas saem, levam para os moradores de rua, celebram, levam os moradores de rua para lugares e ali fazem o banquete farto, porque o dia de ações de graças, extraído da Bíblia, é um momento de muita alegria e compartilhamento. Por isso, ele provoca em nós sim um sentimento de gratidão por toda a bondade de Deus. Amém, pastor. Programa O Missionário é o programa da família abaetetubense e hoje, nesse último sábado de novembro, com esse tema maravilhoso, esse tema de gratidão, falando sobre o dia de ações de graças. Louvado seja Deus. Pastor Bené, diante da nossa realidade atual, com o aumento da violência, das injustiças, infelizmente da imoralidade, como podemos dizer, ou como podemos, pastor, entender e dizer do jeito que o Senhor, que o nosso Deus, Ele cuida de nós? Pastor, o nosso Deus, Ele nos blinda dessas injustiças, dessas situações difíceis? Muito boa essa pergunta, Edilson. Muito bom, muito bom. A pergunta está correta, está certa. Deus nos blinda, sim, de todas essas situações. Mas eu quero acrescentar algo mais. Nem sempre Deus nos blinda das adversidades, das perseguições, mas Ele nos livra nela às vezes. Amém. Por exemplo, Deus não livrou Israel do cativeiro, mas abençoou eles lá. Deus não livrou Sadraque, Misaque e Abdinego da fornalha, mas esteve lá dentro blindando eles contra o fogo. Deus não blindou Daniel de entrar na cova dos leões, mas Ele blindou Daniel dentro da cova. Amém. Então, servir a Deus não é sinônimo de que as adversidades ela não nos alcançarão. Deus, Ele é mais glorificado nos livrando no problema do que nos livrando do problema. Porque às vezes podemos até achar que foi o acaso, né, diretor? Podemos achar, olha, foi a minha força, foi a minha sabedoria, a minha capacidade. Mas quando o fim dos recursos humanos, quando tudo acaba, então nós percebemos uma coisa: o fim dos recursos humanos é a oportunidade de Deus. Deus, Ele ama permitir que nós cheguemos à exaustão. Por exemplo, um bombeiro que o diga.
Qual é a melhor forma de salvar uma pessoa que está se afogando? É deixar primeiro ele perder as forças. Porque se ele ainda estiver com força e se afogando, e tentar salvá-lo, é provável que morram os dois. Então, às vezes, é muito importante, e há casos em que é necessário, às vezes, até desmaiar a pessoa para poder tirar ele da água. É claro que isso não é recomendado, mas veja bem, Deus ele nos blinda, às vezes, do problema, mas, na maioria das vezes, Deus nos blinda dentro do problema. Amém. Porque aí, a glorificação é maior para Ele. Aí não tem como o homem dizer que foi a sua própria sabedoria, astúcia, capacidade, porque aí só havia Deus, como foi no caso de Josafá. Senhor, grande esse povo que vem contra nós, nós não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E o que é que Deus diz? Minha é essa batalha, diz o Senhor. Então, respondendo a pergunta, diante de todas essas injustiças, diante de todas essas maldades, creia que Deus, ainda que deixe que nós sejamos atingidos por elas, mas elas não modificarão aquilo que nós somos. Eu concluo essa fala, Edilson, dizendo o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Para a igreja perseguida, para a igreja que estava sendo roubada, espoliada e até morta, Pedro disse, olha, parafraseando aqui, isso não muda o que vocês são. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, com o fim de anunciar as grandezas, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus ele nos blinda. Aquilo que nos acontece não muda o que nós somos. Nós continuamos sendo aquilo que Deus fez de nós. Nós continuamos sendo propriedade de Deus. Você e eu não somos propriedade das adversidades, dos problemas e das injustiças. Nós somos propriedade de Deus. Então, não dê a posse da sua vida à situação. Dê a posse da sua vida para Deus. Amém, meu pastor Bené. Com essa palavra, nós terminamos o programa O Missionário desta tarde. Também, pastor, o mês de novembro está terminando. Esperamos que esta palavra ela tenha nesta tarde abençoado o seu coração, a sua vida, a sua família. É tempo de nós sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Acompanhe o programa O Missionário também aqui pelo YouTube. Está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor o nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no canal do programa, compartilhe o programa, deixe aquele joinha legal, nos ajude a fazer o programa O Missionário. Quando as famílias se reúnem no Dia de Ação de Graças, se faz uma pergunta e cada um vai respondendo, pelo que você é grato? E a minha pergunta para você hoje no programa Missionário é, pelo que você é grato a Deus? Se você é grato a Deus, vamos fazer uma oração juntos nesse momento? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo mês que terminou, pelo mês que está terminando. E estaremos, Senhor, querendo a Tua vontade, o Senhor, Pai, permitindo, entrando no último mês do ano. Mas nós queremos te agradecer pelo mês de novembro, Pai. Pelas ações de graças que estamos agora dando, Pai, a Ti, elas são em agradecimento a tudo que o Senhor é, a tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado pela bênção na nossa vida, pela bênção na vida daquele que agora se une a nós em oração. E nós oramos para que o Senhor continue abençoando os lares abaetetubenses, os lares daqueles que nos assistem, Pai, dentro e fora do Pará, aí no Ceará, aonde chega, Pai, esse programa, que sejam abençoados pela Tua presença e que o Senhor dê a eles, que eles percebam que há motivos de sobra para sermos agradecidos. Em nome de Jesus, Pai,
nós te pedimos, abençoa o fim de semana de todos, abençoando, dando saúde e paz, a alegria do céu sobre eles. Amém. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus. Concluímos mais um programa O Missionário. E se o Senhor nos permitir, no próximo sábado, já primeiro sábado de dezembro, nós estaremos juntos. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus.